Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Atos, capítulo 9, versículo 31, assim está escrito. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre a igreja como centro. Nós observamos aqui, relatado por Lucas, que nas regiões da Judéia, Galiléia e Samaria, as igrejas estavam experimentando um momento festivo, tranquilo, abençoado por Deus. Ao passo que em Jerusalém, onde tinha começado a pregação do Evangelho inicialmente, e aqueles irmãos com afinco, com zelo, com dedicação, foram por todas as partes da cidade de Jerusalém, anunciando, e vidas foram se rendendo, se convertendo a Cristo, e Deus acrescentando à igreja aqueles que haviam de se salvar, e aquilo moveu a antipatia das autoridades de Jerusalém, e eles começaram então a ameaçar aqueles irmãos e a persegui-los e prendê-los. De certo é que houve momento em que surgiu uma perseguição e alguns deles foram dispersos, e por onde eles iam anunciando a palavra de Deus. Filipe foi para Samaria, outros foram para a Judéia, outros foram para a Galiléia, e assim aqueles irmãos foram se espalhando pelas outras localidades, cumprindo, evidentemente, o que Jesus havia determinado, porque Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eles estavam focados em Jerusalém, mas chegou o momento de surgiu aquele impasse, e aqueles irmãos então começaram a ir por todas as partes, e aonde eles chegavam, o poder do Espírito atuando na vida deles, e a comunhão que eles tinham com Deus os levava a testemunhar, anunciar Jesus, viver conforme Jesus ordenou, e aquilo era também algo que mexia com o coração das pessoas, e elas iam rendendo-se a Deus. E Lucas faz aqui um resumo, neste capítulo 9, versículo 31, diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Então, nessas três localidades, dessas cidades, aonde as igrejas tinham sido estabelecidas, elas estavam desfrutando aquele primeiro momento da chegada do Evangelho, do impacto na sociedade, e de que o temor de Deus movia-se no meio do seu povo, e as pessoas que ouviam também eram movidas pelo poder de Deus. O Espírito Santo atuava de maneira poderosa naquelas vidas, levando-as à conversão. Lembrando que a igreja foi edificada por Jesus. Ele disse: edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode perseguir aqui, mas os irmãos vão para outra cidade, eles continuam ali, o trabalho continua seguindo, o trabalho de Deus não para, o trabalho de Deus não vai deixar de existir. Ele vai sempre continuar e sempre alcançando vidas para fazer parte da obra de Deus. Então, a igreja é a família de Deus comprada com o sangue de Jesus e selada pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo veio, selou aqueles irmãos, ungiu-os, capacitando-os para que eles pudessem, então, realizar a obra do Senhor. Então, a igreja de Jesus Cristo, ela foi edificada para ser o centro da manifestação e do poder de Deus em si.
E a missão da igreja é a missão que ela parte da igreja para o mundo, para as cidades, os bairros, vilas e nações, diferente de quando o trabalho de Deus era através de Israel, que a missão era centrífuga. As pessoas vinham para Jerusalém para receber as orientações dali de Jerusalém para seguirem as suas cidades, como aconteceu no dia de Pentecoste. Veio pessoas de todas as nações debaixo do céu para Jerusalém. E de Jerusalém, o mover do Espírito saiu dali. Então eles voltaram com aquela boa nova da operação do poder de Deus. Mas inicialmente era preciso ir a Jerusalém para receber a orientação. Com Jesus ele disse partindo de Jerusalém. Então, de Jerusalém para Judeia, Samaria e aos confins da terra. Então, inverteu a função da igreja. Ao invés dela ser centrífuga, ela passou a ser centípreta. Centrífuga é de fora para o centro. E centrípeta é do centro para fora. Então, a igreja como ponto central, onde Deus manifesta o seu poder, onde há salvação, a cura, a libertação, a renovo espiritual, há o congraçamento dos crentes, e a igreja edificada pelo Senhor na reunião do povo, ela tem a função de apresentar a Cristo para aquelas pessoas de forma clara, eficaz e persuasiva, para que as pessoas entendam, compreendam e sejam tocadas pelo Espírito de Deus. Segundo lugar, ela tem a função de guiar os povos a uma relação de fé com Jesus, a fim de que eles possam experimentar o perdão dos seus pecados e também a renovação da vida. Em terceiro lugar, separar e congregar os crentes através da realização do batismo, estabelecendo-os como igrejas centradas em Cristo. Igrejas, portanto, cristocêntrica. Em quarto lugar, firmar os cristãos na doutrina ou no ensinamento, conforme diz, o ensinamento dos apóstolos que eles receberam de Jesus e transmitiram. Essa é a finalidade da igreja. E em quinto lugar, treinar aqueles que passam a fazer parte da igreja para que eles sejam guiados pelo Espírito Santo, tenham uma vida cristã aproveitável e frutífera diante de Deus, e isto possa contribuir para um bom testemunho. Então, a igreja ela funciona com esta finalidade, na reunião dos povos, de trazê-los a Cristo, de guiá-los a uma relação de fé com Jesus, separá-los para congregarem e reunirem-se, firmar os cristãos nos princípios da doutrina, e, em quinto lugar, treiná-los para que eles vivam a vida cristã de acordo com a vontade do Senhor. Então, nós observamos que com esta finalidade, a igreja chegou também nessas cidades, Judeia, Galiléia e Samaria. E o resultado, naquela época que a igreja começou a estabelecer nessas cidades, é que a igreja ela se tornou um centro da presença de Deus nela, e através da operação de Deus no meio do povo, na igreja, que a igreja são as pessoas formadas como igrejas do Senhor Jesus. Gentios e judeus que chegaram à fé em Cristo, rendidos a Ele, confessando-o como Senhor e como Salvador, estas vidas então são acrescentadas à igreja. E a partir de então, eles passam a viver a realidade espiritual. E aqui nós encontramos que, em primeiro lugar, diz que as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz. Então, a ação da igreja como centro é promover a paz. A igreja prega a paz, vive a paz, promove a paz, oferece a paz. Não é uma paz humana, não é uma paz passageira, é a paz que Jesus ofereceu.
Ele disse: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe, nem se atemorize. Então as igrejas, elas tinham paz. Que alegria, que satisfação, quando na cidade a igreja desfruta de paz. Porque no tempo de paz é o tempo de solidificar os alicerces, os fundamentos, as convicções no coração dos crentes. O tempo de paz é para usufruir e desfrutar desta tranquilidade diante da presença de Deus, da sua proteção, do livramento, enquanto ele nos mantém o seu povo em paz em determinada cidade. É o momento de eles aproveitarem este tempo de paz para se prepararem, porque pode acontecer que muito breve surja o tempo de guerra, o tempo de problemas, de dificuldades. Mas enquanto houver esse tempo de paz, as igrejas tinham paz, viviam em paz, desfrutavam de paz, promoviam a paz, pregavam a paz, cantavam a paz. E todos que vinham para a igreja eram impactados e passavam a desfrutar também desta paz da qual a igreja estava desfrutando. As igrejas tinham paz. Como resultado de que elas tinham paz, eles poderiam seguir o caminho para que pudessem irem se fortalecendo, solidificando em Cristo Jesus e procurando o amadurecimento espiritual dentro do tempo que tinham, desfrutando de paz. Então, em primeiro lugar, as igrejas tinham paz. Então, elas eram centros de paz, pacificadora. A função da igreja é promover a paz aos de perto e aos de longe. Segundo lugar, elas eram edificadas. Então, observe aqui, no momento de paz, é o momento para se fortalecer os alicerces espirituais, os fundamentos, as convicções, a base da fé no coração das pessoas, para que aqueles irmãos vão se arraigando em Cristo, se edificando, fortalecendo nele. Então a igreja passou a ser um centro promotor da paz, mas um centro também promotor da edificação dos crentes, dos irmãos. Então, eles eram edificados. E que coisa boa é quando o povo vai à igreja e ele ali é edificado. E o elemento que pode promover a edificação é o ensino da palavra de Deus. Então, à medida em que a palavra de Deus vai sendo ensinada, vai sendo transmitida debaixo do poder e da unção gloriosa e poderosa do Espírito Santo, aquelas vidas, elas vão sendo edificadas. O que é edificar? Edificar é construir. Edificar é colocar segurança naquilo que está fazendo. Então, elas eram edificadas. E ser edificados em tempo de paz é uma coisa muito boa para se aproveitar. Nem sempre serão tempos assim, mas quando houver esta oportunidade, este tempo de paz, que funciona como um refrigério para o povo de Deus, eles devem, então, aproveitarem-se também para que a igreja exerça a sua função como centro da edificação. Edificar através do ensino, através da pregação, através do aconselhamento, através da oração, através do poder do Espírito Santo. Então, estas são as formas em que o povo pode ser edificado segundo a vontade do Senhor. Bem, as igrejas estavam lá desfrutando de paz e sendo edificadas. Então estava havendo um progresso espiritual, porque no tempo de paz eles estavam aproveitando para edificação. Edificar é amadurecer, é crescer, é adquirir experiência, adquirir fundamentos, adquirir argumentos, à luz do que diz a palavra de Deus. E como resultado, em terceiro lugar, aquelas igrejas, elas eram centros de paz,
centro de edificação e centro também de multiplicação, porque diz que elas se multiplicavam. Então, quando a igreja assume com seriedade o seu papel dentro do plano de Deus na cidade onde ela está estabelecida, certamente ela não vai ficar uma igreja envelhecida, uma igreja fraca, que hoje tem um número de pessoas e amanhã o número é menor e depois da manhã menor ainda, até que se chegue ao tempo que não sobra ninguém. Pelo contrário, a igreja de Deus, ela é dinâmica, ela é viva, ela é atuante, ela é poderosa e ela tem a promessa de avançar, de crescer. Portanto, em havendo paz, em havendo edificação, o resultado vai ser a multiplicação. O número de pessoas que vão se reunir para servir a Deus vai aumentar, vai multiplicar, vai dobrar, vai triplicar. Por quê? Porque ali encontra um centro onde a vida de Deus está manifestando-se no meio daquele povo. E aonde a vida de Deus se manifesta, as pessoas são atraídas pelo Evangelho para vir e fazer parte e desfrutar daquela vida com Deus. Então aí são libertos, são perdoados, transformados, recebem a paz, são edificados e vão fazer parte daquele exército que vai trabalhar para a multiplicação, para que outras vidas que ainda não estão servindo a Cristo sejam alcançadas e possam vir fazer parte. Mas eles só virão se na igreja houver este atrativo importante, que não é o entretenimento, não é o teatro, não é o circo, não é nada do que as pessoas estão oferecendo hoje, mas o atrativo para as pessoas é o ensino sério, seguro e genuíno da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é aberta diante do povo de maneira correta e o responsável tem uma ligação profunda com Deus, ele recebe a orientação do Espírito Santo, recebe o esclarecimento, a interpretação da palavra de Deus, e ele vai ser um canal de bênção. E aquelas pessoas vão ser edificadas, não vão ficar cansativas, não vão ficar como que sem entender, porque o ensino será de maneira progressiva e as pessoas vão entender, vão abraçá-lo e vão promover esta multiplicação. Então observe, terceiro lugar, a igreja era um centro de multiplicação. Primeiro, um centro de paz. Segundo, um centro de edificação. Terceiro, o centro de edificação. E quarto, eles passaram a andar no temor do Senhor. Então, o que era que gerava o temor do Senhor na vida destas pessoas? Era a edificação à luz da palavra de Deus, que promovia neles esta edificação, este andar no temor do Senhor. Então, a igreja também, ela é o centro que nos vai orientar e ensinar como devemos e como aprender a andar no temor do Senhor. Quem anda no temor do Senhor, anda debaixo de uma direção centrada no propósito e na vontade de Deus. E seguindo por este caminho, certamente o trabalho será frutífero, trará resultados que serão permanentes na obra do Senhor. E como quinto centro, nós encontramos que eles andavam no temor do Senhor e também na consolação do Espírito Santo. Então, observe o trabalho importante do Espírito Santo aliado com a palavra de Deus. Então, aonde há a exposição, a edificação através da palavra de Deus, dando a plena liberdade ao Espírito Santo,
ele vai trazer à revelação das pessoas a maneira como eles devem andar no temor do Senhor e como a consolação do Espírito Santo será útil, será presente na vida de cada um deles. Eles vão, então, caminhar desta forma. Então, neste versículo, nós encontramos aqui a igreja como centro de paz, centro da edificação, da multiplicação, de andar no temor do Senhor e da consolação do Espírito Santo. Então, nós vemos aqui a igreja focada em 4 pontos importantes: paz, edificação, multiplicação, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. 5 pontos principais em que a igreja desempenha o seu trabalho. Ela é também, como sendo a reunião do povo de Deus, ela passa a ser, então, um centro de adoração e louvor a Deus. Então, em sexto lugar, nós observamos aqui que a igreja é um centro de adoração e louvor a Deus. O lugar onde as pessoas reúnem-se para adorar a Deus na beleza da sua santidade e prestar-lhe louvor. E observamos também, como já dissemos, a igreja é o centro da demonstração do poder de Deus. Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Então, este poder faz da igreja um centro, quer dizer, uma missão centrípeta, que parte do centro da igreja para os rincões mundo afora, ou seja, até os confins da terra, com a proclamação do Evangelho. Então a igreja passa a ser, como resultados de que ela desfruta de paz, é edificada, se multiplica, anda no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, passa a ser um centro de adoração e louvor a Deus. Demonstra o poder de Deus atuante para ajudar e orientar aqueles irmãos. E então a igreja passa a ser a revelação da glória de Deus. A glória de Deus é manifesta na igreja. Agora, a glória de Deus, ela só pode ser manifestada na igreja quando, na verdade, esta igreja, este grupo de salvos, eles estiverem vivendo à luz do que diz a palavra de Deus, conforme citamos já anteriormente aqui. Então, nesta condição, vivendo para servir, adorar e agradar a Deus, com certeza a glória de Deus ela vai se manifestar. Em manifestando a glória de Deus, o trabalho vai prosseguir, ele vai se expandir, ele vai crescer. E a igreja torna-se o centro de expansão do reino de Deus. Lembrando que a igreja é a propagadora do reino de Deus. Então, ela anuncia o reino de Deus. Então, ela se torna um centro propagador do reino de Deus. Então, veja como é importante nós observarmos a função da igreja na terra e que nós, fazendo parte desta igreja que foi edificada por Jesus, lembrando que Jesus disse que a igreja edificada por ele, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta igreja, ela não tem mancha nem ruga, mas ela é santa e perfeita diante da presença de Deus. Esta é uma igreja santa, é uma igreja poderosa, uma igreja viva, dinâmica, atuante. Ela veio para ficar, para fazer o seu papel. Muitas das vezes, o ser humano quer tomar a frente, quer se mostrar num trabalho que é de Deus e, portanto, ofusca o trabalho de Deus por causa da promoção humana. Mas se observarmos como a palavra de Deus estabelece, nós ficamos atrás de Cristo. A nossa vida é apresentar a Cristo, que
o mundo veja Cristo em nós. E que ao ver e ouvir falar de Jesus, estas pessoas sejam atraídas, então, para desfrutar esta salvação perfeita, poderosa e gloriosa que Deus estabeleceu através de Jesus. Então vimos aí, a igreja é a reunião deste povo chamado, escolhido, salvo e liberto por Jesus para viver uma vida comum, uma vida feliz, alegre e de comunhão. E com estes elementos que observamos no capítulo 9, versículo 31 de Atos, ali 5 elementos, mais 4 nós vemos aqui, então, a igreja como centro em 9 ações diferentes. Então, em que sentido nós podemos identificar a igreja como centro? Lembrando que, como disse, a missão da igreja é de Jerusalém para o mundo. Então, da igreja para o mundo. Não é estabelecer um templo evangélico, ficar lá dentro e dizer às pessoas, venham, venham, venham. Não, essa não é a função da igreja. A função da igreja, Jesus disse, ide. Ele não disse vinde, chamai o povo para a reunião. Não, ele disse, ide. E lá onde eles estão, vocês pregam o evangelho. E eles se convertendo lá, vocês tragam ao templo. E ali eles serão instruídos, orientados, edificados, amadurecidos espiritualmente e vão servir a Deus. Mas o lugar de buscá-los é lá fora, no mundo, onde os pecadores estão. Este é o trabalho da igreja. A falta de resultado em nossos dias é porque nós ficamos acomodados, esperando que eles venham. Mas eles não virão. Nós é que devemos ir, porque a nossa missão agora é centrípeta. Nós partimos do centro, que é a igreja, para o mundo, anunciando Jesus para as pessoas, para que eles venham encontrar em Jesus a salvação perfeita e gloriosa que Deus o Pai quis revelar em Jesus, o seu Filho. Então, temos aqui estes 9 pontos da igreja como centro. E isto, as igrejas da Judeia, Galileia e Samaria, nesta oportunidade, estavam desfrutando desta bênção maravilhosa e, portanto, o crescimento delas tornou-se um destaque de Lucas. Ele colocou isto aqui em destaque, um referencial, um modelo de vida da igreja na terra. E o que observamos aqui? Em primeiro lugar, as igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria eram centros de paz. Tinham paz em primeiro lugar. Promoviam a paz. Segundo lugar, eram edificadas, promoviam a edificação, crescimento, treinamento, amadurecimento. Terceiro, se multiplicavam. O resultado da paz e da edificação levava-os a alcançar outros, e em alcançando, multiplicava-se o número dos fiéis. Então a igreja era o centro multiplicador, que multiplicava vidas para o Senhor. Em quarto lugar, como havia paz, edificação e multiplicação, eles tinham experiências com Deus. Então passavam a andar no temor do Senhor em quarto lugar. Era o centro de uma vida de acordo com a vontade e o temor do Senhor. E quinto, eles tinham em si lá a consolação do Espírito Santo. Em quinto lugar, a igreja era um centro consolador, onde o Espírito Santo, como consolador, tinha plena liberdade de atuar. Em sexto lugar, nós observamos que a igreja é um centro de adoração e louvor a Deus, lugar onde se adora e louva a Deus. Em sétimo lugar, a igreja é um centro da demonstração do poder de Deus, aonde o poder de Deus se manifesta. Em oitavo lugar, a igreja torna-se o centro que manifesta
a glória de Deus. A glória de Deus manifesta na igreja. E em nono lugar, nós observamos a igreja como o centro para expandir o reino de Deus. Na conquista de vidas, elas vêm e pela fé e o novo nascimento, elas são colocadas por Jesus para o reino de Deus, através do novo nascimento. Então, observe quão importante é nós meditarmos na igreja como centro. Vimos aí, então, estas 9 designações da igreja como centro. Que possamos fazer parte desta igreja centrada, ativa, dinâmica, operosa, uma igreja que não se detinha, que não se amedrontava, mas que partia para fazer com denodo, alegria e intrepidez a obra do Senhor. Que assim seja também conosco nos dias em que atravessamos, porque quando desfrutarmos de paz, de edificação, multiplicação, temor do Senhor, consolação do Espírito Santo, adoração, louvor a Deus, demonstração do poder, manifestação da glória de Deus e expansão do reino de Deus, nós certamente seremos um canal de bênção usados por Deus para alcançar outros para a glória do nome do Senhor. Que isto se torne realidade na nossa vida e que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.